penso que é o 6. Portanto, é o capítulo 1 de Hebreus, estamos no slide 6, não avançámos muito na quarta-feira passada e creio que hoje também não iremos avançar muito, porque este é um livro muito profundo e nós precisamos passear no livro devagar para irmos apreendendo tudo aquilo que o autor de Hebreus quis transmitir naquela altura e hoje quer transmitir para nós também. O que nós vimos na semana passada, vimos uma pequena visão do livro, é que o autor de Hebreus pretendeu mostrar para a igreja para a qual ele estava escrevendo que Jesus é superior a tudo aquilo que nós possamos imaginar, quer seja a lei do Antigo Testamento, quer seja Moisés, Arão, Melquisedeque, quer sejam os anjos. Jesus é superior a todos eles e Ele é o Criador do Universo, Ele é o sustentador do Universo, Ele é o Salvador da humanidade, Ele é o Senhor da humanidade. E o autor de Hebreus pretende encaminhar-nos a nós e aos do seu tempo a terem um foco centrado em Jesus Cristo. Posto isso, nós vimos que o verso 6, ainda não chegámos lá, mas para darmos início, não é? E outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Nós estamos lembrados de Isaías, quando Isaías teve a visão de Deus com os anjos. É isso, não é? Não estou errado. Ok. Quando ele vê todos aqueles anjos a adorarem a Deus, e aqui nós estamos a ver o primogênito, que é Jesus Cristo, a ser adorado por todos os anjos de Deus. Ora, o que nós sabemos do Novo Testamento e da Bíblia toda é que Jesus e o Pai são apenas uma pessoa que tem ação diferente no meio da humanidade. Passando para este aspecto, não é? O objetivo dos contrastes que o autor de Hebreus vai demonstrar em todo o livro é mostrar precisamente que o judaísmo é inferior e Jesus é superior. Ora, a religiosidade do judaísmo é inferior à superioridade de Cristo e nós temos que pensar nisso. Uma das coisas que nós vemos, as ideias que estão contidas, é a exortação. E em Hebreus, no capítulo 13, precisamente no último capítulo, no verso 2, o autor diz o seguinte: rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis esta palavra de exortação, pois vos escrevi em poucas palavras. Ora, esta exortação, para que nós possamos dar valor, para que nós possamos considerar a palavra que ele escreveu aqui no livro, e ele vem com este rogo, não é? Com esta palavra de exortação, para que nós possamos aceitá-la e considerarmos realmente tudo aquilo que ele escreveu ao longo destes 13 capítulos. A seguir, um outro aspecto que nós temos é as advertências. E nós vamos ler estas advertências, são 5. Vou pedir à Dona Cristina para abrir no capítulo 2, o verso 1 e 4. Hebreus capítulo 2, verso 1 a 4. O Samuel 3, 7 a 19. A Abigail 6, 4 a 12, o Tales 10, 26 a 31 e a Thaís 12, 15 a 17. Nós vamos ver aqui estas advertências, vamos lê-las com cuidado e podemos então lê-las e refletir sobre elas, ok? A Thaís é a última, 12, 15 a 17.
Por isso é necessário prestarmos a maior atenção às coisas que temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos delas, porque a palavra anunciada pelos santos permaneceu firme e toda a transgressão e desobediência preceder a justa retribuição. Como escaparemos nós se desprezarmos a tão grande salvação, a qual, sendo anunciada primeiro pelo Senhor, nos foi confirmada por aqueles que ouviram, comprovando-a Deus pelos sinais, prodígios, diversos milagres e pelos dons do Espírito, repartidos segundo a sua vontade. Ora, esta é a primeira advertência que nós temos aqui, e ela é que nós devemos atentar mais diligentemente, isto é, obedecer em tudo para aquilo que nós ouvimos da palavra de Deus. Se os anjos falaram uma mensagem e eles foram, quem ouviu a mensagem pelos anjos, prestou atenção, permaneceu firme, não é? Como é que nós vamos escapar se nós descuidarmos a salvação que Jesus Cristo operou na cruz do Calvário por nós? Ora, nós temos então que, como ele diz no verso 3, a qual tem sido anunciada pelo Senhor, foi confirmada pelos que ouviram. Ora, quando o autor de Hebreus escreveu, já Jesus tinha falecido, tinha morrido, já tinha subido ao céu. Vemos mais ou menos Hebreus anda ali pelos anos 70. Ora, Jesus terá morrido por volta do ano 33, não é? Só que o autor de Hebreus diz que Jesus falou e aqueles que ouviram Jesus falar, eles confirmaram essa mesma mensagem e testificaram por múltiplos milagres, dons do Espírito distribuídos segundo a sua vontade. Vemos que Deus, que os discípulos, os apóstolos, operaram milagres pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu, encheu todos aqueles que estavam ouvindo a palavra, e o que nós vemos é que, depois em Coríntios nós vimos que Deus deu dons à igreja, vários dons para satisfazer as necessidades físicas, emocionais e espirituais da própria igreja. Ora, o capítulo 3, 7 a 19. Pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endurçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram pondo-me à prova e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não chegaram a conhecer os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Vide, irmãos, que nunca se ache em qualquer um de vós um perverso coração de incredulidade para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros por todos os dias, durante o tempo a que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça por engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firmes até ao fim a nossa confiança inicial. E enquanto se diz, hoje, se ouvires a sua voz, não endurçais os vossos corações como na provocação, pelos quais os que temos ouvido e provocado, não foram porventura todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Ora, que advertência é que nós temos aqui nestes versículos que nós lemos? Qual é a advertência? Que incredulidade e nós exercemos uma relação para Deus, acabamos por não sermos participantes das bênçãos que Deus tem para nós. E um dia estamos com Deus na glória. E o que ele está aqui a dizer é: aqueles no passado que andaram 40 anos no deserto, quando possivelmente 40 dias teria sido suficiente, por causa da desobediência, muitos
ficaram no deserto, muitos morreram no deserto. Ele está a dizer: tenham cuidado, porque se vocês endurecerem os vossos corações, não prestarem atenção à palavra do Senhor e não obedecerem essa palavra, vocês serão, como diz aqui, não entrarão no meu descanso. Isto é, não entrarão no reino de Deus, porque foram desobedientes, porque não abriram os seus corações e foram, não aceitaram Jesus como Salvador. Pronto, a verdade é essa aqui, não é? E o que a advertência dele aqui é que nós nos devemos exortar mutuamente. A Igreja do Novo Testamento e a Igreja hoje têm a obrigação, nós temos a obrigação, nós somos a Igreja, de nos exortarmos uns aos outros para que a nossa fé não descaia, para que nós possamos continuar firmes na obra do Senhor, como diz, não descurando a nossa salvação, mas vivendo dia após dia na palavra do Senhor, para crescermos continuamente, a fim de que não sejamos atacados por Satanás, que nos vai desmotivar, que nos vai levar a pensar noutras coisas que não a palavra do Senhor. Ora, capítulo 6. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornando-se participantes do Espírito Santo, e experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram, e é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra, que absorve a chuva que cai frequentemente, e dá colheita proveitosa àqueles que cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil, logo será amaldiçoada, seu fim é ser queimada. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que mostraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vós mostre essa mesma partidão até ao fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Ok. O que nós temos aqui é uma advertência também. Muitas vezes as pessoas andam na igreja, são iluminados pela palavra de Deus, ouvem a palavra de Deus, compreendem a palavra de Deus, mas não provam esta graça de Jesus nas suas vidas. E o que ele diz é, aqueles que ouviram uma vez, mas não abriram os seus corações, não aceitaram Jesus como o seu Salvador, o que tem aqui é que realmente eles não serão, e depois que caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. E eu, ao longo da minha vida, e o Samuel é o mais antigo daqui, não é? Na igreja, na vida cristã, nós sabemos que muitas pessoas ouvem e que depois começam a afastar-se, e é difícil trazer de novo essas pessoas à palavra de Deus, porque elas acabam por endurecer o seu coração e não voltam, não se voltam a arrepender, não consideram que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mais uma advertência que nós temos para que aqueles que estão na igreja possam realmente ouvir, ser iluminados e passar ao ponto seguinte, que é que cada um de vós mostre o mesmo zelo até ao fim, para completa certeza da esperança. Isto é, quando nós aceitamos, aquele zelo tem que ser transformado em amor de Deus no nosso coração, para que então, dessa maneira, nada nos possa afastar do amor de Deus. Há um versículo bonito aqui, que é 1 João 2,9, eu vou ler, que diz: aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Não basta dizer, eu amo a Deus, se na minha relação eu odeio as pessoas que estão à minha volta, eu odeio o meu irmão. Eu estou a dizer uma coisa
e a fazer outra completamente diferente. A nossa prática e a nossa doutrina têm que ser condizentes. Ora, a seguir temos 10, não é? Capítulo 10. Porque, se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidai-vos, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do pacto, com que foi santificado, e ultrajar ao Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nós aqui nesta advertência temos um aspecto muito importante, que é havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, se houvesse 2 ou mais testemunhas a dizer que ele tinha falhado. Agora, o autor de Hebreus quer dizer, se isso era assim, agora é muito mais grave, agora é muito mais severo, se nós rejeitarmos Jesus Cristo. O rejeitar Jesus Cristo aqui está dito por pisar o Filho de Deus e profanar o sangue do seu Pai, isto é, eu rejeito que Jesus morreu na cruz do Calvário para me salvar, eu rejeito que Ele derramou o seu sangue para me purificar dos meus pecados e eu não valorizo a ação do Espírito Santo na minha vida. É o Espírito do Senhor que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É Ele que nos vai convencer do pecado, do juízo, e nós temos que dar ouvido, temos que dar atenção a esse Espírito e não rejeitar a graça, porque nós já não estamos debaixo da lei, mas nós estamos agora debaixo da graça. E aqui queremos aproveitar a dar um ênfase a todos, eu estava a falar um bocado daqueles que se desviaram, mas aqueles que estiveram na casa do Senhor, que beneficiaram das suas bênçãos, e muitas vezes vemos isso no dia a dia, quando a vida vai mal, as pessoas chegam-se a Deus, e quando melhora, as pessoas dizem, afinal, agora já não preciso de Deus para nada. Então eu creio que aí, e creio que isso também realmente é aquilo que eu me leva a acreditar o pecado contra o Espírito Santo. É depois de conhecer a Deus, depois de sentir Deus na sua vida, depois de Deus trabalhar em eles, Deus realmente ver quão poderoso é Deus, quão amoroso Ele é e misericordioso, no fim, dizer assim, ok, eu agora não quero. É isso mesmo, é isso mesmo. É essa advertência que nós temos aqui. E a última advertência está no versículo 15 a 17 do capítulo 12. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe e por ela muitos se contaminem, e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele, ainda depois de dar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que o buscou diligentemente com lágrimas. O que nós temos aqui realmente é que nós não nos podemos privar da graça de Deus que foi dada a Jesus Cristo, e o que nós temos aqui é que muitas vezes, o caso de Esaú, o que é que aconteceu? Ele preocupou-se mais com os bens materiais do que com o bem espiritual que ele tinha. Infelizmente, hoje em dia, muitas vezes nós preocupamos mais com as coisas materiais do que com as coisas espirituais. E aqui está esta advertência para que nós não possamos falhar neste aspecto. E a terceira é a consolação ou a garantia do pensamento apresentado pela palavra considerar. No capítulo 3, no verso 1, nós lemos: pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo. Isto é, considerar, valorizar, prestar atenção àquele que é o nosso Salvador. E depois, no capítulo 12, o verso 3, está ali, diz também:
Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Ora, temos que considerar, valorizar Jesus Cristo, porque foi Ele que suportou tudo para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Com base nestes conceitos que nós vimos, o escritor argumenta contra a tendência para a apostasia. E, infelizmente, hoje em dia, há muitos que vão apostatar da fé, precisamente por causa de não deixarem ser advertidos, por causa de não considerarem o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário por eles. Ora, o que nós vemos é que, e logo no primeiro capítulo, não é? Eu não sei se cheguei a falar nisto, ele utiliza todos os recursos da palavra que ele tem ao seu dispor, o ritmo que a língua grega permitia, para tentar chegar mais próximo, mais fundo às pessoas para quem ele estava a escrever. Ele traduz dois advérbios que não têm outra, que são únicos na palavra grega, que é muitas vezes e muitas maneiras. Polímeros e politropos. São duas palavras que ele utiliza. Logo no primeiro versículo ele diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, falou-nos agora pelos profetas nos últimos tempos. Ora, ele sentiu que devia revestir o seu pensamento da linguagem mais nobre possível, já que ele ia falar da revelação de Deus aos homens, revelação que era feita em Jesus Cristo. Ele ia revelar aos homens todo o poder, toda a autoridade, toda a superioridade de Jesus sobre todas as coisas e pessoas. Ele afirma que Jesus Cristo traz para os homens a revelação plena de Deus. Jesus Cristo revela-se como sendo o Deus invisível e Deus vai revelar-se através de Jesus Cristo. Jesus capacita para entrar na própria presença de Deus, não é? Só Ele mesmo vai capacitar, só Ele vai nos demonstrar. Nós vamos ler estes versos, principalmente no princípio, vamos ler tudo, para nós ficarmos a entender o que os autores falaram. João 8,58, João 14,6 e Mateus 17,5. O primeiro irmão que tem encontrado, João 8,58. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que antes de Abraão existisse, eu sou. Aquilo que eu estava a dizer há pouco, que Jesus e Deus o Pai e Deus o Filho são uma pessoa. Que significa que Jesus, antes de tudo, ele já era o próprio Deus. E 14,6 é muito conhecido, decora até, não é? Respondendo Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Ok, este também é muito conhecido, não é? Nós todos o sabemos de cor, precisamos realmente andar neste caminho. E Mateus 17,5. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ora, o próprio Deus a falar, a dizer que Jesus é o Filho amado, para que nós possamos nos alegrar nele e ouvir aquilo que ele tem para nos transmitir. Ora, o que o autor de Hebreus nos disse, logo no primeiro versículo, é que, primeiro e segundo, é que a revelação de Deus veio de muitas vezes e de muitas maneiras, não é? Cada profeta, a partir da sua própria experiência de vida e da experiência de Israel, captou a voz de Deus e expressou ao povo parte da verdade de Deus. Porque a verdade de Deus só é completa em Jesus Cristo, porque Jesus é a verdade, não é? É importante vermos isso. Cada profeta tinha a sua cultura, o seu modo de ser, a sua família, a sua tribo, não é? E vão captar aquilo que Deus transmite de uma maneira
própria e vão tentar, a pouco e pouco, por isso nós vemos em todos os livros do Novo Testamento, de maneiras diferentes, a revelação de que o Messias virá, onde ele virá, de onde ele virá, como virá, o que vai acontecer. Todos os livros do Antigo Testamento, feitos por vários homens, vão-nos apontar precisamente uma parte daquela verdade de Deus em Jesus Cristo. Jesus não era uma parte da verdade, ele era a verdade inteira, não era uma revelação fragmentária de Deus, mas sim a sua revelação completa. Temos 5 minutos, vamos saltar estes. Em Jesus, Deus revelava-se plenamente aos homens. É preciso não esquecer que é Jesus que revela completamente Deus aos homens. Nós, através de Jesus, vemos o Pai, vemos a Deus. Jesus revelou Deus, sendo Ele mesmo Deus, Ele e o Pai somos um. Os profetas eram os amigos de Deus, mas Jesus era o Filho. Os profetas captaram parte da mente de Deus, mas Jesus era a própria mente de Deus. E nós temos, como diz Paulo, nós temos a mente de Cristo. Há dúvidas, perguntas? Ok, agora no verso 3, que nós ainda estamos, não é? O autor de Hebreus utiliza duas grandes figuras para descrever Jesus. Diz que ele foi o resplendor da glória de Deus, uma luz que brilha, ou reflexo, a luz refletida. Jesus é o resplendor da glória de Deus entre os homens. Em Jesus encontra-se a mesma imagem e a expressão total e exata de Deus. O que esta passagem nos ensina sobre Jesus é a pergunta que questiona aqui. Primeiro, que a Jesus pertence a glória original de Deus, Ele é o seu resplendor. A glória de Deus não é a glória do poder destruidor, mas sim a do amor que sofre. Aquele que vê o Filho, vê o Pai. Ora, esta glória, Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo, não para que ninguém seja destruído, não para que ninguém morra, mas para que todos venham ao conhecimento dessa palavra e sejam salvos. Portanto, nós temos que ver que esta glória de Deus é refletida em Jesus para realmente, através do amor de Deus, para demonstrar o seu amor aos homens, para que aqueles que veem Jesus vejam o Pai e entrem futuramente no reino de Deus. A outra questão é que a Jesus pertence o império prometido. Os crentes viviam com a certeza que o amor de Deus tinha o respaldo do seu poder e que no final os reinos deste mundo seriam do Senhor e do seu Cristo. É isso que nós vemos. Vemos que todo o joelho se dobrará a Jesus Cristo. Esta era a esperança dos crentes daquele tempo. Esta também é a nossa esperança de que todos os homens, de todos os lugares, de todos os países, eles irão curvar-se diante de Deus e eles serão do Senhor e de Jesus o Salvador. Não é? Podemos entender que serão de Deus e de Cristo, Deus o Pai e Deus o Filho. Vamos ficar no 3. A Jesus pertence à ação criadora. João 1 diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e... Muito bem. O 4 diz que a Jesus pertence o poder sustentador. Ele sustenta todas as coisas pelo seu poder. O 5 nós já lemos, vamos acabar. A Jesus pertence à obra redentora. Ele operou a necessária purificação do pecado dos homens. Com o seu sacrifício pagou o preço e com a sua presença contínua liberta do pecado. Portanto, isto não é nada novo para nós. O verso 6 que lemos hoje, e terminamos aqui, diz: Jesus é a exaltação mediadora. Ele está sentado à direita do Pai, não para ser o juiz, mas para interceder por nós. Ele é o nosso advogado e nós podemos ter a certeza que quando chegarmos à presença de Deus, quando Deus for abrir a nossa lista, não é? Jesus vai dizer: não, mas eu paguei por isso. Não, eu paguei por isso, não é? Deus o Pai será o juiz, Jesus será
o nosso advogado que intercederá por nós junto do Pai. Ora, ficamos aqui e depois